Olá a todos, obreiros, nesta manhã de domingo, aqui diretamente de Cesareia, Israel, nós vamos dar continuidade à nossa meditação na segunda epístola de João, capítulo 1. Vamos meditar nos versículos 7 ao versículo 8. Feche os seus olhos, se possível. Senhor Espírito Santo, abra o nosso entendimento, porque nós queremos saber o que nós temos que fazer para te agradar, o que o Senhor espera de nós. E queremos também saber o que nós devemos parar de fazer, pensar, falar, alimentar, sentir, desejar, que não te agrada, pois não queremos colocar em risco a nossa fé, a nossa salvação. Hoje é o primeiro dia do ano, meu Pai, e aqui desde as ruínas desta cidade portuária de Cesareia, onde não ficou pedra sobre pedras, onde imperadores famosos, ricos, poderosos nas suas épocas fizeram história, mas todos passaram, mas a tua palavra permanece para sempre. Como Herodes, chamado o Grande, meu Pai, que aqui foi comido vivo pelos bichos, porque a ti não atribuiu a glória, a honra, o louvor. Assim somos nós, seres humanos. Somos falhos, imperfeitos, limitados, mas o Senhor é glorioso, santíssimo, eterno. Respire profundo, obreiro. A dor, o mal-estar, o cansaço, o sono, as desculpas e tudo que não provém da fé sai da sua mente, sai do seu corpo e sai do seu coração. Você que crê, diga: fala a Deus, pois eu quero ouvir e obedecer a tua voz. Amém. Bem, diz aqui o texto sagrado, na segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, preste atenção, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Primeiro, o Espírito Santo fala através de João que já há muitos enganadores, pessoas que se deixam enganar pelos espíritos enganadores. O espírito do anticristo já está em ação. Já há 2000 anos atrás, quando, por exemplo, essa epístola, de João foi escrita, e outras, aonde fica claro em evidência que o espírito que se opõe a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, à obediência, ao negar-se a si mesmo, a amar ao próximo como a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia, amar a Deus sobre todas as coisas, viver pela fé. Esses ensinamentos do Senhor Jesus foi combatido ainda nos seus dias contra Satanás e seus demônios. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, eles continuam agindo, trabalhando contra o espírito de Jesus, que é o espírito da fé inteligente, da obediência, do sacrifício, da entrega, da confiança, da perseverança. Tudo isso desagrada extremamente a Satanás e aos seus demônios. E eles então usam pessoas que no nosso meio dizem querer conhecer a Deus, dizem querer servir a Deus, dizem querer ajudar o próximo, dizem inclusive que conhecem a Deus, afirmam, mas as suas atitudes provam o contrário. Suas escolhas, suas prioridades provam que eles ainda não conheceram Jesus, que eles não querem servir de fato e de verdade ao Senhor Jesus, porque quando estão entre a vontade deles, a vontade dos outros, a vontade de Deus, a vontade do mal, eles escolhem, eles priorizam a sua própria vontade, ou a vontade dos outros, ou a vontade da sociedade, as suas vaidades, menos a de Deus, provando assim que eles têm um espírito enganador. Não é que eles sejam enganadores por natureza, no sentido deles queiram enganar os outros, porque muitos deles, ouça, obreiro, são enganados também pelos espíritos enganadores que os convenceram, porque eles conhecem a verdade, as escrituras sagradas, ou porque eles assumiram uma posição na igreja, hoje tem um título eclesiástico de colaborador, de obreiro, de auxiliar de pastor, de esposa, de pastor, de bispo, que isso garante o seu novo nascimento, garante a sua unção, garante o batismo com o Espírito Santo, garante uma
uma vida íntima com Deus. O título, né, que Deus nos confiou por meio da sua obra é digno de toda honra, de respeito, é digno de toda valorização, espiritualmente falando. Mas o título não quer dizer ou não garante 100% que essa pessoa seja de Deus. E a prova são as muitas decepções que você e eu temos sofrido na nossa própria igreja. Não é verdade? Então, ouça com a devida atenção. Já há muitos enganadores, disse ele, entrando no mundo, afirmando que Jesus não veio, confessando que Jesus Cristo, ele não veio em carne, não confessam que Jesus Cristo veio em carne, quer dizer, não reconhece que Jesus, ele em tudo foi tentado e não pecou, que ele obedeceu o Pai em tudo, né, fazendo assim a vontade do Pai, que ele morreu na carne, fisicamente, mas ressuscitou. Eles negam, né, o nascimento, ou não o nascimento, desculpa, eles negam a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quer dizer, um espírito enganador. Porque Satanás sabe que esse é o plano de Deus também para cada ser humano. Você nasceu, você cresceu, viveu e vai morrer. Agora, se você vai viver eternamente, ressuscitar ou não, é uma decisão pessoal. Por exemplo, eu vou ressuscitar. Eu, quando der meu último suspiro, se Jesus não voltar nos meus dias, a minha carne vai morrer, mas eu vou dormir, né, em espírito, porque eu vou ressuscitar dentre os mortos e vou ao encontro do Pai, como afirma as epístolas, como afirma os ensinamentos do Senhor Jesus, como afirma as Escrituras Sagradas. Então, esses que negam que Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, são os também que negam a ressurreição, a necessidade da salvação. São muitos, mas quando ele fala aqui, olha, este tal é o enganador e o anticristo. Agora ele está se referindo ao cabeça, a Satanás. Quem foi que criou essa ideia? Quem foi que criou essa teologia? Quem foi que criou essa filosofia? Quem foi que criou essa ideia de que não, Jesus não veio, Jesus não ressuscitou, ou Jesus não ascendeu aos céus, ou Jesus não voltará, ou não precisamos do batismo com o Espírito Santo? Justamente o tal, o enganador, Lúcifer, e o anticristo, que vai se incorporar e vai se manifestar, vai ser revelado depois que a igreja seja arrebatada. Eu não vou estar aqui. Estamos trabalhando para que você também não esteja, não conheça o anticristo. O espírito do anticristo já está em ação nos nossos dias. Mas eu não tenho por que ficar aqui e sofrer a grande tribulação juntamente com os incrédulos que rejeitam, que duvidam que Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Porque eu também creio na sétima coisa. Ele voltará para me buscar e buscar a sua noiva, a sua igreja, e arrebatá-la e livrá-la da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. Por isso, obreiros, colaboradores, auxiliares de pastores, bispos, nesta manhã de domingo, no primeiro dia do ano, coloquemos toda a nossa força para preservar a nossa salvação, guardar, blindar, fortalecer a nossa fé, porque dias maus virão. Os espíritos enganadores estão agindo dentro e fora da igreja. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E olha só o que diz o versículo 8. Olhai por vós mesmos. Está vendo? Ao invés de você e eu ficarmos preocupados com o que os outros estão pensando, falando ao nosso respeito, com o que os outros acham, deixam de achar, os famosinhos, os riquinhos. Desculpa, por favor, não se sinta ofendido, você que é rico, famoso. Nós temos pessoas ricas, famosas na igreja, louvado seja Deus. Mas quando me refiro aos famosinhos, aos riquinhos, são aqueles que se apoiam nas suas riquezas e na sua fama. Não deve ser o seu caso, porque como obreiro, como um colaborador, um embaixador de Cristo, nós nos apoiamos não no que possuímos, no que sabemos, no que temos, mas sim no que somos, filhos do Deus vivo. Então ele diz, olha, olhai por vós, olha por você, olha para você. Lembra, no início da oração, Deus revela para a gente o que o Senhor quer que eu pare de pensar, falar, de me ver, de ver os outros, o que o Senhor quer que eu pare de sentir, de alimentar ou de desejar, o que o Senhor quer que eu pare de fazer.
Ou o que o Senhor quer que eu comece a fazer? Pensar, olhar, me ver os outros. O que o Senhor quer que eu passe a desejar? É isso que nós devemos pedir a Deus. Você não crê? Eu creio. E eu já pedi. Ainda que você não creia, Ele está revelando para você aí agora. Por mais que doa, por mais que lhe incomode, mas Ele não quer perder ninguém. Como um pai. Qual é o pai que quer perder um filho? Nenhum. Então Ele diz, olha, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. A gente ganhou. A gente ganhou o perdão. A gente ganhou a salvação. A gente ganhou o Espírito Santo. A gente esteve esta madrugada no Monte Hermon, meu Deus do céu, que frio, mas que prazer estar ali, falando com o Pai, ouvindo a sua voz, dizendo, este é o meu amado Filho, a Ele ouve. Vamos ouvir o Senhor Jesus, vamos parar de ouvir os nossos sentimentos, as circunstâncias, os problemas, a nossa carne, vamos ouvi-lo, porque quando a gente ouve o Senhor Jesus, Ele renova as nossas forças, sabe, Ele aumenta o nosso amor, Ele alegra o nosso coração e a gente supera as decepções, os aborrecimentos que a gente sofre, que a gente vai sofrer porque estamos no mundo e envolvidos com pessoas falhas e humanas como nós. Então Ele fala assim, olha, para que não percamos o que temos ganho. Você está vendo? A gente pode perder. Em outras palavras, valorize. Valorize a sua fé, o nome de Deus, Jesus. Valorize a Bíblia Sagrada. Valorize a mensagem diária do Bispo Macedo. Valorize o pastor aí da sua igreja. Valorize as correntes. Valorize os propósitos. Valorize. Valorize o que Deus lhe deu. E ele conclui dizendo, antes recebamos o inteiro galardão. Quer dizer, se a gente não valoriza o que nós temos agora, como é que nós vamos valorizar aquilo que ainda não recebemos? Para que a gente receba o galardão, que é a recompensa eterna, nós temos que valorizar já, agora, no presente momento, o que Ele nos tem dado, como o seu nome, a sua palavra, o seu espírito, e fazer parte da sua igreja, que somos nós, servos de Deus. Somos membros uns dos outros, cumprimentamos uns aos outros, porque ninguém é igual. Bem, primeiro dia do ano, muitas lutas virão e vitórias, certamente também alcançaremos para a glória de Deus. Tenho orado a Ele, orei no Monte Calvário, orei no Monte das Oliveiras, orei no Monte Hermon, consagrando azeite para que Deus o use e seja consumado na sua vida o que foi determinado. Por isso, nos veremos brevemente na iurde ou nas nuvens. Até lá.